Da aula. Vamos ver o que era para a gente fazer. Estamos gravando a aula. Colisão, né? Vamos fazer. Bom, antes de fazer a colisão, vamos fazer um movimento. Então, vamos fazer um movimento do personagem. Puxar isso aqui para cima, movimento do personagem. Então, o nosso personagem, ele vai. Vamos rolar o código lá para cima. Deixa eu ver aqui onde está o nosso personagem. Está aqui. E ele vai fazendo o update do personagem. Muito bem, vamos fazer o movimento do personagem com base nas setinhas, né? Tipo a SWD aqui, o WASD, né? Vamos fazer o movimento do personagem com base nas setas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, aqui no código principal, a gente captura os eventos e vamos repassar esse evento para o personagem. Então, na hora que a gente captura o evento, a gente pega o evento e passa para o personagem. Aí o personagem verifica se aquele evento é interessante para ele, tá? Então, aqui no personagem, vamos fazer uma função chamada processar evento. Recebe um evento, tá bom? E com base nesse evento, ele vai tomar uma decisão. Então, por exemplo, se o evento for do tipo keydown, aí nós vamos verificar se a tecla apertada, né, opa, faltou o if aqui. Se a tecla apertada do evento for do tipo _D. Vamos botar primeiro a tecla D. Se for a tecla D, o que a gente vai fazer? A posição desse bonequinho vai ser um pouquinho mais para a direita, né? Então, hoje a gente desenha o bonequinho com essa posição fixa aqui, ó. Retângulo começa no 32 por 32. A gente tem um objeto rect aqui que mapeia a posição onde ele está e a largura e a altura do bonequinho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Se o cara apertou a letra D, nós vamos deslocar esse rect mais para a direita. Então, a gente pode chamar aqui, ó, self rect. Todo objeto rect, ele tem um método chamado move. Eu nunca lembro se é o move ou move p. Vamos tentar o move, se não for a gente vai saber. O move, não, eu acho que é o move IP mesmo, move IP. O move IP, eu vou determinar o quanto que eu quero que se desloque à direita. Então, vamos botar, por exemplo, que ele se desloca um quadradinho à direita, nada de X e nada de Y, tá? Então, o nosso objetozinho vai mexer um para a direita. Vamos testar? Antes de testar esse processar evento aqui, eu tenho que chamar ele, né? Cada vez que eu ler um evento, eu chamo processar evento, desculpa, herói, ponto processar evento, e passo o evento para o herói. Aí o herói processa o evento para ver se aquele evento é interessante para ele, né? E se for interessante, ele toma uma atitude. Então, vamos rodar. Agora, se eu apertar a letra D, ó, o bonequinho ele tem que ir andando, tá vendo? Ó, tô apertando a letra D, ele está andando para a direita. Então, ele está se movimentando à direita, tá? Só que eu tenho que ficar apertando a letra D, isso é um saco, né? Então, vamos fazer uma velocidade para o herói. Para que na hora que eu aperte a letra D, ele vai aplicando essa velocidade. Então, vamos criar aqui, ó, uma velocidade, self.velocidade no eixo X. Vamos colocar essa velocidade como sendo 3.0. E uma velocidade no eixo Y. A gente pode botar velocidades diferentes, né? Y, vamos botar 4.0. O Y é um pouco mais largo, maior, né? A gente põe... desculpa, gente. Tá. Eu estou compartilhando sim, achei que não estava. Clica... Lucas, vem embaixo. Você não está vendo a tela? Joia, consegui. Senão você ia ver embaixo, aparece lá a tela. Então, estamos criando uma velocidade X, velocidade Y, e aí, na hora de deslocar, a gente vai mover de acordo com essa velocidade. Velocidade X e velocidade Y, tá? Opa, desculpa. Só que aqui, na verdade, o que a gente faz? Em vez de deslocar, quando o cara apertou a tecla, a gente sempre vai deslocar.
Então a gente coloca isso aqui lá no update, tá? Colocar o personagem de acordo com a velocidade x e de acordo com a velocidade y. Então, eu comecei ela com 3, mas na verdade não. Vamos começar ela com 0. Ambas começam com 0, então o personagem fica parado. Aí, se apertei a letra D, a gente muda a velocidade dele, self.velocidade x, para ser algo positivo, por exemplo, 1.0. Então, na hora que você apertar a letra D, ó, apertou a letra D, ele começa a se deslocar. Tá? Então ele vai se deslocar. Ele sempre se desloca, né? Só que a gente aumenta a velocidade, então ele vai positivamente para a direita. Se ele apertou a letra E, A. Se ele apertou a letra A, então a gente vai deslocar para a esquerda. Self velocidade x é igual a menos 1.0. Então ele passa a se deslocar para a esquerda. E agora você consegue controlar o personagem aqui no seu labirinto, tá? Direita e esquerda. Agora vamos testar para cima e para baixo. Então, se o cara apertou a letra... Vou botar Pygame. Se o cara apertou a letra W, K_W, a gente vai diminuir a velocidade Y. Então, a velocidade Y vai ser negativa, 1.0. E se ele apertar a tecla S, score S, então a gente vai aumentar a velocidade Y para ser positivo, tá? Então, feito isso, a gente consegue agora movimentar o personagem na tela inteira. Tem um problema, ele não para mais, né? E ele, ó, ele ultrapassa a tela, ele colide, vai embora, né? E ele não para. Então, a gente tem que fazer com que a velocidade pare quando uma das teclas for solta. Então, se você apertou, ó, você apertou para a direita e soltou, na hora que você soltar, ele tem que parar a velocidade. Então, outro teste que a gente vai fazer na velocidade é... Tiago Nascimento consegue ver, mas a resolução é muito baixa, quer dizer, a tela tá... O bonequinho aparece bem pequenininho, é isso, Tiago? Sim, tá. Vamos fazer um negócio, então, um pouco mais legal aqui. Eu vou aumentar a resolução. Quer dizer, eu vou baixar a resolução. E vocês me dizem se melhora, tá? Deixa eu ver se... Ixi, continua ruim. Peraí. Deixa eu baixar um pouco a resolução aqui, 1360, 768, melhorou. Não sei como é que vocês estão vendo aí, vamos ver se melhora um pouco. Ó, fica um pouquinho maior a resolução do bonequinho aqui. Melhora, acho que melhora um pouquinho. Jóia, então já dá para a gente brincar um pouco mais. Que mais? Então nós vamos fazer agora o teste para ver se a tecla na verdade, se a tecla, não é que a tecla foi baixada, se a tecla foi solta. Então, na hora que o cara solta a tecla, eu tenho que zerar a velocidade. Então, nós vamos fazer um outro if aqui. Type for Pygame.keyUp. Então, se o tipo do evento for Pygame keyUp, aí eu vou testar. A tecla que foi solta, aí eu posso fazer assim. Se a tecla que foi solta estiver entre as teclas, a tecla ou a tecla que... Então, se tiver na tecla A, se a tecla solta for uma das teclas dessa lista aqui, A ou D, então eu zero a velocidade x. Então, velocidade x, velocidade x é zero, tá? Se a tecla solta for uma das teclas dessa lista aqui, ó, Pygame key W e Pygame key
S, underscore S, então eu vou zerar a velocidade y. Velocidade y igual a zero. Tá? Então zero as velocidades. Vamos testar, ó. O bicho vai rodando. Aí se eu parar, ó, se eu soltar, ele para. Hein? Muito bem. Agora vamos testar. O Marcos está no celular, tá invisível aí, Marcos. Se eu soltar, ele para e agora nós vamos testar a colisão. A gente não pode movimentar esse personagem em todos os lugares, tá? Então, na hora de processar o evento, beleza. Mas na hora de atualizar, eu tenho que verificar se esse personagem está batendo em alguma parte do mapa. Então, existe um mapa aqui, né? Aqui, ó, Map Objects. E vamos verificar se esse personagem está batendo em alguma etapa do mapa. Então, antes da gente fazer esse movimento aqui, tá? Antes da gente fazer esse movimento, nós vamos determinar a intenção de movimento do personagem. Então, imagina que o personagem ele quer se mexer para a direita. Então, mas antes de se mexer para a direita, vamos calcular qual é a posição que o personagem quer estar. Igor, por que não usa o get key pressed ao invés do key up e key down? Pode ser também, Igor, mas o get key pressed ele não passa pela parte de eventos. E aí eu teria que fazer uma... poderia ser também. Faria uma rotina mais interna. Pode ser também. Tanto faz, tá? Eu estou fazendo eventos porque aí eu consigo controlar a velocidade. Com get key pressed ou não, aí eu teria que saber que horas que o cara soltou para poder, se o key pressed não está pressionado. Aí daria para aplicar na velocidade também. Acho que não daria mais trabalho, não. É a mesma coisa, Igor. Dá para fazer da mesma forma, tá? E é que eu gosto de usar a parte de eventos. Então, voltando aqui, ó, a nossa atualização, ao invés de ele atualizar a todo instante, né, ele primeiro vai calcular qual é a nova posição, vamos chamar de intenção X, tá? Intenção de movimento X e a intenção Y. Intenção X e intenção Y. Por enquanto, vou botar 0 para as duas aqui. A intenção X, qual que vai ser? Vai ser a posição que ele já está, então vai ser o self-rect, só que não é o retângulo inteiro, né? Eu quero só pegar o X, então eu posso pegar só o X do self-rect, mais a velocidade X. Tá? Se ela for positivo, mais para a direita, se ela for negativo, mais para a esquerda, tá bom? Então esse é o X que eu quero movimentar. E o Y é self-rect Y mais self-velocidade Y. Tá? Então eu sei qual é o X e o Y para onde eu quero ir. Agora eu preciso testar se esse retângulo do nosso personagem está colidindo com algum retângulo do mapa que tenha bloquinho, né, que tenha parede. Então, nós vamos testar isso daí. Vamos testar se está colidindo. Esse teste vai dar um trabalhinho aqui. Ó. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquele mesmo for, né, que a gente fez lá do mapa. Então, vamos testar aqui se tem parede ou se tem vaso. Né? Vamos testar as duas vezes. Então, nós vamos fazer for id linha, que é o ID da linha, e o elemento linha, né? Em maps não, é maps, né? Mapa, só mapa. Cada linha, nós vamos verificar se a coluna de id coluna e o objeto, né, que eu chamo de brick, eu vou chamar de brick, personagem, ou sei lá como é que a gente chamou lá. Com o it fica mais fácil? Não, eu não gosto do it.
Talvez fique, mas eu não curto muito o it. Deixa eu só ver como é que eu fiz aqui para desenhar, quais os nomes que eu usei para desenhar caractere, né? Vamos chamar de caractere aqui. Vou manter o mesmo nome, caractere. Linha. Então, eu vou pegar a linha e verificar cada caractere daquela linha. Então, o que eu preciso? Antes de eu movimentar o personagem, eu preciso saber se a posição desse personagem vai colidir com algum elemento desse mapa. Então, vamos criar uma variável chamada colisão, igual a false. A gente diz que, por enquanto, não colide, tá? Aí, nós vamos pegar cada bloquinho desse mapa, nós vamos criar um retângulo virtual em cima desse bloquinho. Então, para criar esse retângulo virtual, eu preciso saber qual é o x e o y desse retângulo. Vamos calcular essa variável, né? O x vai ser o id coluna, vezes o block widget. Então, vezes o block widget. E o y vai ser o id linha, vezes o block height. Tá? Então, eu tenho lá o x e o y calculado. Agora, nós vamos calcular um retângulo. Então, vamos calcular um R, que é um retângulo virtual, PyGameRect, PyGameRect, e aqui eu passo o x e o y, e passo o block widget, o block widget e o block height, tá? Um retângulo virtual. E aí nós vamos testar se esse retângulo virtual colide com o novo retângulo do personagem. Então vamos criar um retângulo do personagem, não na posição que ele está, mas na posição que ele gostaria de ficar. Então a gente chama lá self-rect.copy. Deixa eu ver se tem copy aqui, não. Clone? Não tem clone. Putz, vou copiar esse retângulo aqui. Tá aqui, top left, top right. Top left. Então a gente vai criar um retângulo com base no retângulo do personagem. Deixa eu ver se não tem nenhum copy aqui mesmo, peraí. Rect. Bottom, move, center, clamp, clip, collide, tem copy, sim. Vamos criar aqui um R2, que é uma cópia do retângulo, e eu movo esse R2 para onde eu quero. Então eu vou mover o R2, eu fiz uma cópia do retângulo, e vou fazer um movimento nessa cópia do retângulo, tá? Criei uma cópia e movimentei a cópia do retângulo. Agora eu vou ver se esse cara aqui colide com esse cara aqui. Então a gente vai ver se R collide, aí tem collide rect, né, que eu testo se colide com outro retângulo. Então se o R colide com R2, então a gente diz que houve colisão. Colisão é true. Tá? Muito bem, testei o mapa inteiro, né? Se houve colisão, então, se não houve colisão, né? Se not colisão, então eu faço o movimento que eu estou querendo. Se houve colisão, eu não faço o movimento. É claro que em alguma colisão vai acontecer, porque o meu personagem está testando com todos os bloquinhos, então ele não vai poder movimentar para lugar nenhum. Ih, deu um pau aqui. Ah, tá. Faltou o enumerate da vida lá. Cadê? O update aqui é mapa, enumerate mapa, enumerate linha. Vou retornar os dois objetos aqui. E aqui nós vamos testar, ó, o personagem não vai conseguir mexer mais para lugar nenhum. Eu estou apertando aqui o WSD porque ele está sempre colidindo, então ele não vai deixar mais movimentar. Mas não é colisão com qualquer coisa do mapa, né? Na verdade, a colisão, nós estamos vendo o mapa aqui, é com a parede. Então, vamos testar, antes da gente sair fazendo esse teste de colisão, vamos ver se o caractere que nós estamos vendo aqui no mapa é um caractere de parede.
parede, aí a gente faz todo esse teste aqui. Qual a diferença de rect e rect? Bom, rect é uma variável, né, que faz parte dessa instância aqui do personagem, rect. Que é a variável, normalmente a gente escreve com letra minúscula. Rect em maiúsculo, é uma boa pergunta essa daí, viu? Rect em maiúsculo é uma classe do Pygame que cria objetos do tipo retângulo, tá? Então, na verdade, o rect, ele é um objeto do tipo retângulo. Então, no comecinho, a gente criou ele, ó, usando o Pygame rect. Então, esse cara aqui, a gente passa as informações, ele retorna um objeto do tipo retângulo, e esse objeto é colocado aqui nessa variável rect, tá? Muito bem, então testamos se o caractere for P, deu colisão. E agora, ó, a gente pode andar pelo mapa à vontade, só que na hora que chega no bloquinho ele não anda mais, tá vendo? Aqui em cima também não anda mais. Ó, vamos para baixo, não anda mais. Não anda mais, tá? Porque ele bloqueia aquele movimento. Não deixa você ultrapassar o bloquinho. Muito bem. Então agora a gente precisaria testar se o bonequinho clicou no vaso, né? Só que é o seguinte, gente, tá vendo esse teste aqui todo? Cara, esse teste é um saco, né? Fazer esse teste aqui. E fazer esse teste aqui 2 vezes é mais saco ainda, né? Então vamos fazer uma função para extrair esses for aqui, essas estruturas, tá? Vamos fazer uma função primeiro para extrair esses dois aqui que desenham o mapa na tela. E depois a gente faz uma função para extrair aqueles outros dois lá. Tá? Então a gente vai extrair isso daqui de desenhar o mapa para uma função. Então vamos criar uma função, depois do load image, vou criar essa função aqui em load image, né? Vou criar essa função aqui embaixo, ó. Vamos criar uma função chamada desenha mapa. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar qual mapa que a gente deseja e nós vamos passar uma lista de imagem e caractere. Então, uma lista não, vai ser um dicionário de imagem e caractere. Vai ser um mapa de imagem e caractere. Vamos chamar de imagem, melhor, caractere e imagem, né? Caractere e imagem, tá? E o que vai ser esse caractere e imagem? Ele vai ser um dicionário. Então, nós vamos passar um dicionário, vou criar um dicionário aqui, dizendo assim, ó, a letra P vai ser o image parede. A letra espaço vai ser o image grama. Tá? Então, a gente vai ter um objeto, né? Esse caractere imagem vai ser um objeto desse tipo aqui. Aí nós vamos pegar cada posição do mapa e a gente verifica qual é o caractere e a gente vai chamar o objeto correspondente à letrinha daquele caractere. Tá? Isso é uma coisa que a gente deveria aprender primeiro, mas por enquanto isso aqui vai ter que deixar para a aula que vem, né? Que é a parte de dicionários. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a rotina do desenhar mapa. Então, para a rotina do desenhar mapa, é uma rotina dessa daqui, ó. É um for, tá? Que vai desenhar isso aqui. Vou copiar esse código e vamos colocar lá em cima. O desenhar mapa. No desenhar mapa, ele está pegando a linha e a coluna do mapa, só que não vai ser mapa, né? Vai ser essa variável map aqui, tá? Então, na hora que eu chamar desenhar mapa, eu vou dizer se vou desenhar o mapa ou mapa de objetos, né? Aí ele está pegando da linha também, vai pegando os caracteres. Deixa eu tirar isso aqui que a gente não precisa mais. Ele calcula o x e o y com base na coluna e na linha, tá certinho. Só que ao invés de fazer esse if aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver o caractere image, nós vamos pegar o caractere a partir desse caractere imagem. Então ele vai verificar se tem, né, esse caractere na caractere imagem,
E o resultado vai ser a imagem que vai ser desenhada. E aí nós vamos fazer um bleach desta imagem na posição X e Y. Tá? Então, cada caractere ele vai no mapa, vê qual que é o caractere e pega a imagem correspondente àquele caractere. Tá? Antes da gente fazer isso, é claro, vamos verificar se existe o caractere no mapa. Então, se o caractere, vai que o cara não põe, né? Em caractere image, então se tem o caractere nesse dicionário, né, caractere image, aí ele calcula e faz o bleach. Se não tiver, ele pula, tá? Muito bem. Agora, com essa função feita, a gente pode chamar ela. Vamos chamar essa função desenhar mapa aqui, ó. Então, ao invés de fazer tudo isso, nós vamos chamar a função desenhar mapa. Vou dar o nome dela para desenhar mapa. Desenha mapa, eu digo que vai ser o mapa, aquela lista do mapa inteirinho. E aqui nós vamos passar um mapeamento, né, que vai ser o dicionário dizendo qual é o caractere e qual é a imagem. Então, o caractere P vai ser a imagem parede e o caractere espaço, né, vai ser a imagem grama. Tá? Então, eu passo um dicionário com um mapeamento. Tá? Vamos testar? Ó, tá desenhando, então tá funcionando. Tá? Então, vamos substituir esse aqui também pela mesma coisa. Vamos chamar aqui, ó, desenha mapa. Eu passo o mapa de objects, né, que é o dos objetos, e passo qual que vai ser o mapeamento. Então, se a letrinha do mapa for V, eu vou desenhar a imagem vaso. Esse aqui só tem esse, então nem preciso esquentar a cabeça. Vamos dar play. Ó, tá tudo funcionando, desenhando bonitinho, tá? E aí o WSD deixa o meu bonequinho passear pelo mapa. Agora nós vamos fazer algo parecido, só que para a parte de colisão. Deixa eu só ver a pergunta do Marcos aqui. Dá para chamar uma classe num arquivo separado? Dá para chamar sim. Você pode fazer, por exemplo, ó, as funções, né, algumas funções. Por exemplo, ó, esse image scaled aqui, a gente pode jogar num arquivo separado isso. Né? Deixa eu... Ah, não dá porque... Quer dizer, daria, mas tem que levar o block widget e o block height também. Deixa eu ver se no personagem também usa o block widget e o block height. Daria sim, quer ver? A gente pode... Você pode criar um arquivo separado, por exemplo, ó, vamos botar aqui as definições. Então, vamos extrair isso daqui para um arquivo separado, tá? Vamos criar aqui, ó, vamos criar um arquivo chamado configuração. Lenda Zelda config, tá? E coloco isso aqui nesse arquivo. Lenda Zelda config. Então tá definido aqui. Aí, o que acontece? Na hora de eu usar, eu vou importar aquele arquivo. Então, from lenda Zelda config, import asterisco. Ele vai importar todas as variáveis lá de dentro. Como está na mesmo... Na verdade, quando a gente vai colocar um arquivo, a gente tem que informar o pacote, né? Então, teria que ser assim, tipo, manhã, aula 8, ponto, lenda Zelda config. Só que manhã, aula 8 não é válido. Então, vamos colocar a partir do pacote atual, ele vai importar a lenda Zelda config. Você põe um ponto aqui à esquerda. Aí ele pode importar e utiliza todas as configurações. Então, você pode botar o que você quiser lá dentro. Pode botar, por exemplo, load image. Vamos botar o load image lá dentro. Só que, é claro, a gente não vai chamar de configurações, chamaria de úteis, né? Alguma coisa assim. Para esse cara funcionar, ele precisa do Pygame, do block widget e o block height. Vamos jogar o block widget e o block height para cá também. Temos aqui o block widget e o block height. E esse arquivo de configuração, você pode importar o Pygame aqui nele. Pronto. Está tudo prontinho. Tá? E aí você está dividindo o seu código, né, de um jeito um pouco mais suave. Né? Está criando a tela tal, e fica mais fácil de você trabalhar o seu código.
Tá? O seu código fica um pouco menor, você vai ter mais arquivos e menos códigos. Do classe, a mesma coisa. Vamos criar aqui, ó, classe personagem. Jogo a classe personagem lá dentro. Só que a classe personagem, ela está precisando do mapa, né? Então, na hora que eu importar aqui, ele vai avisar que o mapa não existe. Então, ele importa, ó, só que na hora que ele precisa do mapa, vai dar pau, tá? Ó, caracteres também vai dar pau, tá? E esse classe aqui tem que ir para a esquerda. Pronto. Só que, olha, ele precisa dos caracteres e do mapa. Aí eu poderia colocar o mapa numa outra classe, num outro módulo, num outro arquivo, e importar esse mapa aqui. Aí eu poderia usar. Tá? Mas não é o caso. Mas daria sim. Você importaria, ó, o personagem ele está usando de boa. Quando você importar, se você quiser, você pode importar tudo, ou você pode importar apenas o que você vai usar. Por exemplo, tile, tela, widget, tela, rate, personagem, block widget, block rate, tá? Você pode importar as coisas. A classe não vai dar certo nesse momento por causa... Vou voltar aqui. A classe não vai dar certo por causa disso, por causa dessa configuração aqui, que eu preciso do mapa para poder fazer a classe, né? Então, vamos botar aqui de volta. Opa, fiz besteira, cara. Ah, tá aqui a classe. Então, esses caras aqui eu vou tirar, porque já estão no arquivo de configuração. Tá? Então, só a configuração está lá. O import, você faz assim, from, o nome do arquivo, import e o que você quer importar. A mesma coisa. Tudo bem? Então, vamos só ver se o nosso jogo ainda está funcionando. Depois que a gente moveu para lá, moveu para cá. No parent package, já tá. Ele não deixa porque não tem um pacote, a gente não criou dentro de um pacote. Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos importar um por um aqui, tela rate, tela widget, block widget, block rate, block widget, load image, então estou importando tudo aqui e não deu pau mesmo. Deixa eu tirar esse ponto aqui, vamos ver se ele vai. Isso aqui talvez sem o ponto ele vai. Porque isso aqui tem que estar dentro de um pacote, tá, gente? Para ele funcionar com a estrutura do pacote. Normalmente a gente não cria direto assim, mas é que a gente criou direto, por isso que ele deu pau. Mas se a gente criasse dentro de um pacote, funcionaria, tá? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Importamos tudo, está tudo funcionando, o mapa está funcionando. Vamos agora... Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que mexer isso tudo, vamos mover tudo para um pacote, só para ele parar de dar esses erros aqui. Ou mover tudo para um pacote aqui. Vamos criar um pacote, ó, Python Package, eu vou criar um pacote chamado edu.curso, tá? E aí eu vou mover todo esse povo aqui para dentro do pacote do curso. Tá bom? E agora eu posso ir no legenda de Zelda lá e dou import edu.lenda de Zelda. Não tem o pacote edu, filho? Claro que tem. O curso também não tem. Então vamos rodar aqui, ó, a partir do ponto atual, ele executa e faz o import. Não deixou mesmo não. Peraí, deixa eu só fechar esse povo aqui, vamos abrir de novo, lenda de Zelda. Não deixou não, cara. From no módulo name edu. No módulo name edu.
Estranho, né? Coisa estranha. O Python 2 funciona. Eu vou procurar isso para você e depois eu te falo, tá? Vamos tirar todo mundo do package aqui. Vamos voltar tudo que estava antes. Tá? Vamos tirar esses pacotes aqui, delete. Eu vou procurar como faz esse lance aqui do pacote. Eu já fiz, funcionou algumas vezes, mas como tá dando pau, eu vou ver, tá? Vou juntar aqui, ó, só para não ficar dando erro, eu vou juntar aqui novamente a parte do config dentro do Zelda. Juntar aqui, ó, a parte do load image, o config dentro do Zelda. E aí a gente tem todo o nosso joguinho funcionando de novo do jeito certinho, tá? Só excluir aqui uns caras. Dicionário, del e del. Pronto. Apaga todas as configurações, roda de novo aqui. Beleza, tá lá, tá rodando. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos fazer a colisão com os vasos, né? Então, do mesmo jeito que a gente fez a colisão aqui do personagem com o mapa, vamos testar se houve colisão com o vaso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos mover aqui, vamos fazer aqui um teste de colisão, tá? Colisão. Vamos criar uma função. Teste colisão mapa. E aí eu jogo isso aqui para dentro dessa função. Bom, para ele poder testar a colisão com o mapa, ele tem que saber qual que é a posição do personagem. Então nós vamos passar o sprite que eu estou tentando testar a colisão, vamos chamar de personagem. Então, ao invés dele testar isso aqui com self, vai ser personagem rect copy, personagem velocidade, tá? Muito bem. Uma vez que colidiu com o mapa, eu preciso retornar algumas informações. Colidiu com o mapa, eu vou retornar uma lista de colisões. Vamos pensar como que a gente vai retornar essa lista aqui. Cada colisão que ele dá, ele vai retornar uma lista de colisões. E essa lista a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar de colisão. Vai ser um dicionário onde a gente vai botar qual linha que colidiu. Opa! Linha que colidiu e a gente põe o ID da linha. Qual é a coluna que colidiu? E a gente põe o ID da coluna. E o ID da linha, o ID da coluna. E qual é o caractere que colidiu, né? Caractere, e a gente vai passar o caractere que foi colidido, tá? Muito bem. Só que na hora de testar a colisão, não vamos testar a colisão em cima de todos os caracteres. Vamos receber um mapa de caracteres, ou uma lista de caracteres, que a gente vai testar a colisão. Então não me interessa testar a colisão em cima do espaço. Eu preciso testar a colisão em cima da parede. Então, nós vamos ver se o caractere está nessa lista de caracteres. Se estiver na lista de caracteres, aí eu testo se houve a colisão, tá? Se houve a colisão. E aí nós vamos criar esse objeto colisão. Opa, fiz besteira. A gente vai criar esse objeto colisão e vamos retornar. Então, crio o objeto colisão e vamos retornar uma lista de objetos de colisão. Então, vamos chamar de colisões, vai ser uma lista. E cada vez que criar uma nova colisão, a gente adiciona isso nessa lista. Então, vai ser colisões.append. Eu acho que isso aqui vai ficar um pouquinho confuso no começo, mas se vocês tentarem fazer, eu acho que vocês vão conseguir. E depois que testou todas as colisões, tudo foi testado, ele retorna essa lista de colisões. Então, na hora que eu for testar a colisão, eu vou testar a colisão, vou passar o meu personagem e a lista de caracteres que testa. Aí ele vai testar a colisão e vai me retornar uma lista. Se tiver algum elemento nessa lista,
é porque houve uma colisão. Se não tiver nenhum elemento, não houve colisão. Então, nós vamos substituir aqui o update. Update, eu vou testar a colisão no mapa, vou passar este personagem, tá? E vou passar a lista de caracteres. Ah, tá, desculpa. Eu preciso passar o personagem, o mapa e a lista de caracteres. Então, a lista de caracteres vai ser caractere P de parede. O restante não me interessa, tá? E aqui eu vou receber colisões. Vou receber uma variável com colisões. Então, se colisões, empty de colisões, né? Se colisões, tamanho de colisões for 0, quer dizer que não houve nenhuma colisão, então eu posso mexer o personagem para onde eu quero que ele mexa. Tá? Eu posso fazer o movimento do personagem. Essa intenção aqui a gente vai jogar lá para dentro também. Antes de jogar essa intenção, vamos só colocar esse mapa aqui também. Ó. Então, lá no teste de colisão, eu vou receber também o map que eu vou usar para fazer o teste. Tá? Então, não vou testar em cima do mapa, e sim daquela variável map aqui. Tá bom? Antes de fazer o movimento, agora nós vamos copiar a intenção de movimento. Deixa eu ver aqui, intenção X, intenção Y. Aqui é igual, não dá erro. E aqui velocidade, né? Então, aqui é a intenção. Ele calculou o X e o Y, o personagem. Não vai ser self, vai ser personagem velocidade, que é a intenção do personagem de movimentar. Criou uma cópia do personagem, R2, moveu de acordo com a intenção. Nem preciso dessa intenção aqui. Beleza, ele moveu o personagem de acordo com a intenção, se colidiu, aí ele coloca uma colisão lá dentro. Se não colidiu, não vai colocar nada, tá? Então, vamos testar. E a gente move, e bateu na parede, não vai, bateu na parede, não vai, bateu na parede, não vai. Beleza, tá funcionando. Vamos testar se ele colidiu com o jarro agora. Então, com essa função aqui, nós vamos testar agora a colisão com o vaso. Cadê? Então, colisões, vamos testar agora colisões movimento, né? Vamos chamar de colisões de movimento. Colisões de movimento. E agora nós vamos testar se houve colisão com o mapa de objetos. E o que me interessa é apenas os vasos, tá? E aqui nós vamos testar se houve uma colisão. O tamanho de colisões for maior que 0, eu vou dizer que colidiu. Print colidiu. Colidiu com um vaso. Tá? Então ele vai rodar. E ó, nós vamos ver se ele colide com o vaso. Vamos mais um ponto. E pronto, colidiu com o vaso. Tá vendo? Tá colidindo com o vaso. Colidiu com o vaso. Colidiu com o vaso. Bom, aí na hora que colidir com o vaso, você pode tirar o vaso da tela e sortear, né? Você pode ver o HP do cara, sei lá, se ele morreu, se não morreu, se ele ganhou vida ou não ganhou vida. Vamos fazer uma atividade aqui. Então, se colidiu com o vaso, eu vou pegar a colisão. Então, ao invés de fazer um len para ver se testou alguma colisão, vamos pegar as colisões. Então, vamos chamar de colisão em colisões. Então, cada uma das colisões aqui, ele vai pegar uma das colisões e aí vai mostrar aonde que foi colidido, né? Vou botar aqui a linha, coluna. A gente passa essas informações aqui. Vai estar em colisão na posição... Como é que é o nome? Linha e coluna lá? Linha e coluna. Então, na posição linha, colisão na posição coluna.
e colisão na posição caractere. Pronto. Aí a gente tem agora as informações mais precisas da colisão. Então, se eu parar num vaso, ó, ele vai me mostrar que está colidindo na linha 1, coluna 12. Se eu passar nesse vaso aqui, ó, é o vaso da linha 5, coluna 9, tá? E o que a gente pode fazer com isso? Cara, a gente pode tirar esse vaso da brincadeira. Ó, vamos lá no mapa de objetos. Na linha... Vamos pegar aqui a linha do mapa, né? A linha do mapa. A gente vai pegar esse mapa de acordo com a colisão na linha especificada, tá? E aqui é um texto, né? E a gente pode modificar esse texto. Então, essa linha aqui, na posição referente à coluna, então, coluna, a gente vai dizer que é aspas, aspas. Então, a gente vai tirar o vaso da tela. Não precisa você mexer nas variáveis, você não precisa mexer na tela. Você mexe no mapa, ó, e deu pau. Item assign... Ah, tá, não pode. Então, peraí. Deixa eu ver. String é imutável, desculpa, gente. Vamos ver aqui. How change a character in string in Python. Aqui eu mudei aqui para Python. Replace. Não é esse. Replace one character. AMR, output, error. Deu error. Development charm e tal, int s, replace, putz, grila, cara, não tem. Join ll word. Ah, tá, beleza, entendi. Nossa, a tática dele é legal. Ele transforma a string numa lista. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai transformar a string numa lista. Então, vamos chamar aqui de lista, né? Lista. Vai transformar a string linha numa lista. Aí eu consigo trocar. Então, vamos chamar de lista na posição colisão, recebe espaço. Troquei aqui o caractere que eu queria. E depois ele vai fazer com que a lista volte a ser uma linha, né? Então, eu vou passar essa lista aqui, vai voltar a ser um texto. Vou chamar de linha texto. E a gente joga esse linha texto de volta lá no mapa. Dá um pouco mais de trabalho, mas funciona. Aí, pronto, ó, que bonitinho. Agora a gente pode colidir, ó, tirou o vaso, ó, comeu outro vaso. E aí ele vai tirando os bichinhos do mapa, tá? Colidiu, tirou o vaso, acabou, não vai mais colidir com o vaso, porque ele não existe mais no mapa, tá? E aí, na hora que tirou o vaso, você pode fazer uma atividade aqui para poder testar se houve, se ele perdeu vida ou se ele ganhou vida. Vamos colocar vida nesse personagem aqui. Vamos lá, personagem aqui em cima. Ó, no personagem, a gente cria uma informação de vida para ele, HP. Vamos dizer que está em 100, tá? E aí, quando houver a colisão, a gente testa o HP. Quer dizer, vamos fazer um random para saber se ele ganhou ou se ele perdeu o HP. Vamos fazer aqui um import from random, import randint, tá? E lá embaixo, na hora que houve a colisão, aqui, a gente vai testar. Vamos sortear um dano, né? Esse dano pode ser negativo ou positivo, então vamos imaginar que vai ser um randint de menos 50 a mais 50, tá? Aí nós podemos fazer o HP desse personagem, self HP,
ser igual ao self HP menos o dano. Tá bom? Então ele colidiu, tirou, vamos botar aqui, remove o vaso do mapa, remove o vaso do mapa, e aqui ele sorteia um dano ao personagem. Sorteia um dano e remove o vaso do mapa. Depois que ele sorteou o dano, vamos dizer quanto que o personagem tem de dano. HP, vamos dizer qual é o HP dele, e a gente põe self HP. Aí, claro, ficou menos que 0, você mata o personagem. Então, ó, tiramos um vaso, o HP dele foi para 63. Tiramos outro vaso, foi para 19, tá vendo? Tiramos outro vaso, 31, subiu o HP. Tiramos outro vaso, menos 8. Então aqui ele morreu. Né, a gente poderia fazer... Ah, quer matar o personagem? Beleza, vamos matar o personagem. Ótima, ótima. Quando a gente vai matar o personagem, por exemplo, se o self HP for menor que 0, né, ou for menor ou igual a 0, né? Se ele for menor ou igual a 0, a gente mata o personagem. Como ele é um sprite, é só chamar self.kill. Ele automaticamente remove esse personagem de todos os grupos existentes. Então você vai escolher nos vasos aqui, ó, quando o HP chegar a 0, não deu. Vamos fazer assim, vamos aumentar o dano dele, a chance de pegar um dano menor, desculpa, errei. A chance de pegar um dano maior vai ser maior, tá? Ele vai lá, ó, morreu. Tá vendo? Tirei o personagem do mapa e ele não é mais pintado porque ele não faz mais parte de um grupo, tá? Então você pode fazer algumas coisas desse tipo aqui. Não dá para explicar tudo hoje, né? Mas a ideia aí de montar um personagem tipo Lenda de Zelda aí é mais ou menos assim, usando o Pygame, tá? A gente usou aí algumas boas práticas, mas tem muita coisa ainda que pode ser utilizado para melhorar. Tá? Bom, gente, ó, chegamos no término da aula. Vocês conseguiram entender? Vocês acham que com isso dá para dar um andamento aí no projeto de vocês? Joia. Joia, joia. Eu vou pegar esse vídeo que eu passei para vocês, vou compartilhar lá no YouTube, tá? Para ajudar para a turma da manhã também. Então vai ficar lá na minha playlist definitivo. E vou deixar esses dois vídeos lá, né? Da primeira parte e da segunda parte. Então tá bom. Que bom que vocês conseguiram aí isso dar uma ajuda para vocês. E na aula que vem a gente retoma. E aí, se vocês fizerem a brincadeira, na aula que vem vocês vão ter dúvidas sobre dicionários, né? Então a gente vai ver dicionários, aí vocês vão entender isso de maneira melhor. Vamos ver funções, aí vocês vão entender de maneira melhor como funcionam as funções, tá? Então é importante terem essas dúvidas aí. Tá? Isso vai ajudá-los para a próxima aula. Tá bom? O código vai ficar disponível lá no GitHub. Então vocês vão poder baixar esse código. Espero que tenha ajudado vocês. Vou ficar aí até mais uns 5 minutinhos aí para tirar dúvidas. E aí, sei lá, quem sabe na aula que vem dá para a gente fazer mais alguma coisa aí desse jogo. Tá bom? Senhores, boa semana. Tá? Aqueles que tiverem, quem não tiver mais dúvida está liberado. Quem tiver dúvida fica mais um pouquinho. Tá? Boa semana. Vou parar a gravação aqui. Um abraço.